Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 17º domingo do tempo comum. Estamos exatamente na metade do nosso ano litúrgico. São 34 semanas. E a liturgia vai nos trazendo nesses domingos, semana passada, hoje, as parábolas de Jesus, todo aquele capítulo 13. Começamos com o semeador, semana passada o trigo e o joio, e hoje mais 3 parábolas, onde Nosso Senhor vai fazendo conosco uma catequese sobre o que é a igreja, o que é ser igreja, que instituição é essa. Nós nos acostumamos muito a dissociar o material, o aspecto físico da igreja, o templo, o culto, as regras, do mistério do Espírito Santo, nesse corpo espiritual que é o corpo de Cristo. Nos acostumamos muito a separar carisma e instituição. Pois as parábolas de hoje, as 3 parábolas, nos ajudam, como que limpam os nossos olhos para enxergar com olhos espirituais onde o Senhor está nos conduzindo. As 2 primeiras falando do tesouro, do valor desse tesouro. Primeiro, o tesouro no campo. O homem acha o tesouro escondido, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Vale a pena. A mesma coisa o negociante de pérolas preciosas. Ele vende o que tem, cheio de alegria, e vai, deixa tudo que tem para comprar aquela pérola porque é de grande valor. A experiência da igreja primeira para cada um de nós é encontrar esse tesouro. Tesouro da presença do Senhor, tesouro da palavra, da graça dada a nós nos sacramentos. É um tesouro. Jesus não está dizendo que as outras coisas não têm valor. Jesus está só ensinando para nós que o valor delas é secundário. Os programas que temos aí no domingo, a família, o trabalho, as coisas, o dinheiro, os bens, beleza, são bons, ok. Jesus está dizendo para nós, só que elas estão em segundo lugar. Primeiro lugar é o reino. Você já encontrou esse tesouro. Como igreja, você vai celebrando isso, vai agradecendo e dizendo para Deus isso, dizendo: Deus, eu encontrei o tesouro, não falta mais nada, eu já tenho tudo. Se eu pudesse hoje despedir-me dessa vida, eu ia rezar a oração de Simeão lá no templo: agora podeis deixar o vosso servo em paz. Encontramos o tesouro. É isso que Jesus está mostrando para nós, a desproporção entre encontrar o reino e as outras coisas desse mundo. A terceira parábola que Jesus conta, ela diz muito respeito a nós. A rede lançada ao mar, a rede lançada no mundo, a rede lançada no meio da sociedade. Jesus falou: o reino de Deus é como essa rede que pesca peixes bons e maus. E o pescador puxa a rede, senta-se na praia e começa a separar os peixes bons, num cesto, e os maus ele vai jogar fora. Essa é uma imagem muito clara do que é a igreja, do nosso pecado, da maldade que ainda habita em nós, do coração egoísta, do coração mesquinho, soberbo, da dificuldade que temos de intrigas, da dificuldade que temos de fofocas, de maledicências, de impureza, de prostituição. Um mistério de uma igreja que ainda é misturada. Ouvimos semana passada do trigo e do joio, e a nossa tentação é olhar para o joio na vida do outro, e a gente esquece que tem joio dentro da nossa alma também, e a gente quer joio na vida dos outros. Hoje Jesus fala dos peixes bons e maus. Às vezes somos esses peixes rebeldes, peixes maus, queremos pular fora da rede, não queremos ser trazidos pelo Senhor. Essa é uma imagem muito precisa da igreja, para tirar dos nossos olhos também aquela coisa inocente, talvez ingênua, de que a igreja é só uma realidade espiritual, E aí quando o irmão cai, quando um vacila, o outro deixa, acontece não sei o quê, e aí alguém diz: mas agora eu perdi a minha fé, porque eu confiava tanto nessa pessoa. Não, querido, olha para Deus. A palavra diz: maldito do homem que põe a sua esperança em outro homem. A tua esperança não está na carne, a tua esperança não está na realidade humana, a tua esperança, vem da eternidade, ela é uma pessoa divina. Por isso, essa imagem da igreja é muito real, é a nossa participação, nosso pecado, e que nós precisamos, nesse processo, nessa luta,
dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser peixe bom, eu quero viver na obediência à Tua palavra, eu quero na obediência à igreja viver a minha fé. A experiência de permanecer no cesto do Senhor, no dia da colheita, no dia do recolhimento, no dia do juízo. Dizer para o Senhor: Senhor, eu quero estar junto de Ti. Arranca de mim essa raiz de rebeldia, arranca de mim essa raiz de soberba, de preguiça, de alguém que não sai do lugar, de alguém que fica olhando para as coisas espirituais e acha que tudo é difícil. Eu já encontrei o tesouro, eu já conheço o Senhor. Querido, preste atenção, escuta. Não deixa o mundo te enganar, não deixa a ilusão do mundo que ganhar teu coração. Você já encontrou a pérola preciosa, é o Senhor. Não vai acontecer nada maior na sua vida do que encontrar o Senhor. É isso que Jesus está dizendo para nós nessas 3 parábolas. E aí termina dizendo que o mestre da lei, que quer se tornar discípulo, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas e vai vivendo essa experiência do reino. Alguns poderiam se colocar no lugar de dizer: não, padre, como um mestre da lei que eu sou, eu já conheço bastante a religião, eu não preciso mudar mais, já estou bem. Não, querido, é preciso. Junta as coisas velhas que dei para aproveitar, beleza, mas o Senhor quer te dar um coração novo, vida nova, experiência de um coração de carne, coração humano. Arrancar do peito esse coração de pedra, teimoso tantas vezes, cheio de razões sem razão. Por isso as parábolas, as 3, nos ajudam muito a entender um pouquinho do que é a igreja. Ora, juntando a essas leituras das parábolas, a liturgia de hoje nos ofereceu ainda a oração de Salomão e aquela palavra linda de São Paulo. A oração de Salomão, ele está assumindo o reinado em Israel. O seu pai Davi deixa o trono, agora ele vai assumir. Ele tem poder, riqueza, tem domínio sobre todos aqueles territórios, tem um exército poderoso para lutar contra os inimigos, e Deus dá a ele uma oportunidade. Salomão, ei, presta atenção, Salomão, ei, você pede o que quiseres e eu te darei. Que coisa linda, gente, entender como Deus se aproxima do ser humano. A gente vai vendo isso na história bíblica, esse modo de Deus fazer aliança conosco. A gente cai, peca, e Deus não desiste da gente. Deus, muitas e muitas alianças no Antigo Testamento, foi mostrando isso para nós. Com Salomão não foi diferente. Salomão podia dizer: ó Senhor, eu já estou aqui no trono, eu não preciso de mais nada, ou quem sabe eu quero ganhar e vencer uma nova guerra, quem sabe eu queria mais territórios, mais poder, riqueza. Salomão não faz isso. Diz a palavra de Deus que com o coração humilde, o rei vai rezar dessa maneira. E olha só: Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar o Teu servo em lugar de Teu pai, de Davi, Teu pai. Mas eu não passo de um adolescente que ainda não sabe governar. Eu sou muito jovem, Senhor, eu não sei nada ainda da vida, me ensina a governar. Salomão vai pedir: dá-me um coração que saiba discernir entre o bem e o mal. Salomão pede: Senhor, dá-me sabedoria, a sabedoria que partilha do vosso trono. Irmãos, o que o rei está pedindo, o que o rei Salomão está pedindo, não é uma graduação a mais. Ele não está pedindo conhecimento intelectual, ele está pedindo sabor pelas coisas eternas. Essa é a diferença. Ele já tem tudo que materialmente poderiam oferecer para ele, mas com o coração ganancioso, ele poderia querer mais. Com o coração no pecado, soberbo, ele poderia querer mais domínio, mais riqueza, mais coisas, mas ele não pede isso. Ele pede um coração sábio, ele pede um coração que saiba saborear as coisas eternas. Ele pede a vontade de Deus na sua vida. Ele entendeu que mesmo ele tendo poder sobre muitas coisas e pessoas, há alguém sobre ele que é todo poderoso. E é isso que às vezes nós nos esquecemos. No meio da sociedade, nós achamos que temos domínio, nós achamos que temos poder sobre as coisas, pessoas, e nos esquecemos de pedir essa sabedoria que vem do alto. Salomão ensina para nós hoje essa escola de, com uma oração, agradar a Deus. Meu querido, deixa eu perguntar para você aqui: a tua oração tem agradado a Deus? Quando você tem que rezar,
colocaram-se diante do Senhor. A palavra diz aqui no texto de hoje que a oração de Salomão agradou ao Senhor, né? E Deus disse a ele: já que pediste esses dons, eu não fizer, pediste para ti, né, longo de anos de vida, riquezas, nem a morte dos inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Pergunte-se para você mesmo: o que eu vim fazer aqui? Eu vim buscar alguma coisa? Quando eu rezo, eu vim buscar algo ou alguém? A minha oração, ela sobe aos céus, atinge o coração de Deus. O Senhor nos convidando, né, a rezar como Salomão, a pedir esse coração que sabe discernir entre o bem e o mal, esse coração que enxerga o mundo e as coisas com o olhar de Deus, com o olhar da fé, com o olhar sobrenatural. Muitas vezes podemos nos enganar, achar que estamos rezando, mas rezando a nós mesmos. Muitas vezes podemos colocar a nossa vida tão ilustrada, quem sabe, num pedestal, e ficar numa auto-insensação o tempo inteiro, querendo que Deus se dobre em nós, seja feita, Senhor, a minha vontade, assim na terra, como no céu, a minha vontade sempre, Senhor. A oração que agrada a Deus é a oração do humilde, a oração de um coração que se dobra, rendido diante da autoridade de Deus, diante do amor de Deus, diante da bondade de Deus. Querido, deixa eu dizer para você nessa manhã: joga fora essa desconfiança. Para de querer competir com Deus. Para de querer colocar na boca de Deus coisas que Ele tem que fazer a seu respeito. Ele tem desígnios eternos a nosso respeito. E é sábio aquele que entende isso, dizendo para Deus: Senhor, o que o Senhor quiser é sempre melhor. O que o Senhor quer, eu quero. Mas essa conformidade de vida, é isso que a experiência da igreja tem que fazer em nós. Aqui, irmãos, completa a leitura de hoje com a palavra do apóstolo Paulo, nos lembrando que a fé não nos isenta da dor, a fé não nos isenta das tribulações, a fé não nos isenta de dias difíceis. Palavra de Paulo hoje, o apóstolo na carta aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são os seus eleitos. Todas são todas, coisas boas e coisas maus, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, que palavra libertadora, que palavra poderosa para abrir o nosso coração e dizer: ô criatura, cabeça dura, entende de uma vez por todas, o que você precisa fazer é amar a Deus, e o que vier vai ser lucro. O que precisa fazer é buscar o reino, e tudo mais nos será acrescentado. Tudo é promessa de Deus a nosso respeito. Ninguém está mais interessado na nossa felicidade do que o nosso Pai do céu. O demônio tem nos enganado muitas vezes, colocado o pecado como proposta de vida, colocado a ilusão de uma vida sem Deus, ou de uma vida na superficialidade da fé, dizendo: não, Padre, eu não faço mal a ninguém. Mas não é só não fazer o mal. A vida cristã não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Não é só não pecar, mas é amar, é fazer o bem, é gastar a vida pelos outros. É aí que está a nossa realização. E a gente às vezes não entende isso. Deus é o maior interessado na nossa felicidade. Querido, eu não sei o que você já viveu até o dia de hoje, mas eu quero dizer para você isso. A palavra que São Paulo entrega para nós nessa manhã: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Alguns podiam agora argumentar e dizer: mas Padre, o senhor não sabe o diagnóstico que eu recebi essa semana, a minha saúde está nessa situação. Pois, querido, se aproxima de Deus nessa hora difícil. Deus vai passar com você também por esse vale de dor. Deus vai enfrentar com você também essa experiência de Calvário. A palavra de Deus ensina para nós que a história não acabou na sexta-feira santa, não. A história se conclui no domingo da ressurreição, com o 8º dia, com o dia eterno que o Senhor inaugurou para nós. Por isso, o apóstolo vai dizer nesse mesmo capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Vem para a luz, não fica na sombra, não fica no mais ou menos, vem para a verdade. A palavra vai convidando a gente a entender: eu sou de Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero obedecer a Deus, eu quero que a minha vida esteja de acordo com o projeto de Deus, e o que não está de acordo com esse projeto, eu quero afastar de uma vez por todas. Não dá para ficar fazendo projeto paralelo, não dá para ficar buscando atalho na vida. Quem sabe, puxa vida, Deus terá cochilado em algum momento, vou buscar um atalho por aqui. Quanta gente pensa assim ainda, e deixa eu dizer, querido, às vezes até pessoas que frequentam a missa, que comungam, que participam da igreja, ficam buscando atalhos de felicidades. Não, a felicidade nossa está no querer de Deus. É aí que a gente encontra o nosso paraíso. Hoje, diante dessas parábolas que ouvimos, diante desse texto de Salomão, da carta de Paulo, responda sinceramente a Deus. Você veio aqui nesse domingo celebrar Deus que você ama e serve, isso mesmo. Responda para Ele, e dizendo para o Senhor mesmo: Senhor, Tu és o motivo de eu estar aqui. Eu não vim buscar coisas, ou pessoas, ou situações, eu vim buscar a Tua presença. É isso que o Senhor quer ouvir de nós hoje. Deixa eu dizer, querido, essa palavra que Jesus disse à mulher samaritana lá no poço, lembra? Aquela mulher que já estava no sexto casamento, uma vida toda torta, né? E ela estava buscando ainda, confusa religiosamente, Monte Garizinho, Sião, onde é que deve adorar. E Jesus falou: ei, mulher, veio o dia, já chegou, em que o Pai veio buscar adoradores em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai procura, adoradores em espírito e verdade. E quando a gente não tem isso, essa verdade diante da nossa vida, a gente vai se perder dentro da religião. A religião vai ser um peso, a religião vai ser uma obrigação incômoda, e Deus vai ficar tirando a minha liberdade o tempo inteiro, tirando a minha forma de ser. Deus vai ficar tantas vezes me podando. Não, eu tenho que afastar essa realidade. Não, querido, desculpa. O centro do culto não sou eu nem você, é o Senhor que nos chamou. A Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos, é a Ele que viemos adorar. Hoje, cada um vai dar sua resposta para Deus, pensando nessas parábolas e olhando com muita clareza, diante dos olhos, diante do coração, essa realidade da igreja, essa rede que o Senhor lançou no mar da sociedade e nos alcançou. Agradeça ao Senhor por você ter sido pescado por Ele. Diga: obrigado, Senhor, porque eu fui pescado por Ti e eu estou nessa rede que é a igreja. E eu quero ser peixe bom, às vezes ainda sou meio rebelde, quero pular fora da rede, mas aqui, em consciência, um coração em paz, eu quero Te responder, Jesus. Eu quero ser recolhido por Ti, Senhor. Eu quero estar junto de Ti, essa é a minha definitiva escolha, porque eu fui criado por Ti, e é na Tua presença que eu quero ficar. Vamos pedir a São José, a Nossa Senhora, que interceda por nós nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.